volta descendo no espírito. As rodas saem muito fogo de um lado para o outro. As asas batem com o som de muitas águas. Agora eu vejo um ser muito enorme. Só vejo o cabelo como grande como a lã, branco como mais do que a neve. Eu me torno uma criança neste momento, nas mãos do Criador. Ele se chama Jesus de Nazaré. As portas são abertas com muita rapidez, porque tem 2 anjos tomando conta da porta. Eu passo por um corredor, muito triste esse corredor. O vale da sombra da morte, eu passo por ele. A escuridão é muito forte. Eu vejo um tamanho vale sem fim diante dos meus olhos, muito cadáveres. Muitas pessoas que tinham a promessa de Deus, que estavam na frente do altar, deu um derrame, venceu e morreu. Pessoas que deitaram e não levantaram mais. Pessoas que foram para o hospital e não voltaram. Deus manda dizer que foi Ele que matou. Pessoas que passou numa estrada, o carro pegou e matou. Foi Ele que matou. Pessoas que foram para passear e não voltaram mais. Ele matou. A morte de Deus é momentânea, rapidamente. Ninguém sabe a hora, no dia e da morte. Por isso Ele manda dizer: não brinque comigo. Não brinque com aquele que tem 7 olhos, que vê todas as coisas. E Ele me passa rapidamente sobre o vale. Eu vejo muitos cadáveres que tinha promessa de pastor, de missionários, até de obreiros, vários morreram. E muitos profetizaram e disseram que estava na cidade, no seio de Abraão. Mas eles estão todos aqui, muitos deles estão no inferno. Estão sendo tormentados. Eu passo e vejo os tormentos de cada um. Eu vejo muitos demônios que os meus olhos escurecem neste momento. Minha alma traz grandemente angústia. E todos eles estão gritando, gemendo, todos de frente de obra. Meu Deus. Darabadabassu. E Ele abre um grande livro para mim dentro do inferno. Darabadabassu. E tem pessoas que estão vivas, que vai vir para aqui, que estão dingando dentro da igreja. Não está escrito no nome do livro eterno. Está escrito o nome de um grande livro que vai ser vomitado no lago do fogo ardente. Grandes as folhas, grandes são muitos nomes. E Ele começa a folhear o livro diante dos meus olhos. E eu começo a andar com Ele. E Ele me mostra profundo aonde está o sofrimento. E eu contemplo maca na rabanava do inferno. Pessoas que estão indo para a maca até do diabo, rabanavasté, enganadores. Tem dons de ferramenta da cura. Tem dons de ferramenta de profetizar. Tem dons de cantar em mistérios. Todos eles estão com ferramenta do mal. Dão-se mistério e pecam na mesma hora, como não tivesse nada acontecendo. Essas pessoas pecam dentro do ministério, afora do ministério, dentro da sua casa. Viajam, mas já gostam de vigília. Todos que gostam de entrar em pecado gostam muito de vigília. Vão para vigília onde Deus não mandou. E vão pulando de um galho para outro, para várias congregações. E de lá se prostituem. Os prostitutos estão em vigília, diz o Senhor. Os prostitutos estão indo para as campanhas. Os prostitutos estão indo para casa até do dia da Santa Ceia. Rabanavasséia. Toma a Santa Ceia para sua própria condenação, diz o Senhor. Estão vivos esses que estou falando, que Deus me mostra. Os meus olhos contemplam uma nação enorme. Grande exército daqueles que estão. Vejo mulheres, vejo homens,
todos esses enquadros, correndo de um lado para o outro, e eles só pregam conserto e não vivem conserto. Duraba, soruba dava cego. Veste roupa de mistério, se veste como homem de Deus, se veste como uma mulher de Deus, mas todos estão lá para face. Dentro do vaso só tem lama, só tem sujeira, só tem maldade. Cadê o arrependimento? Buscai a minha face em primeiro lugar, para buscar-me que eu faço. Quem tem um arrependimento, que pecam e confessa o seu pecado, alcança misericórdia, e que não praticam mais. Mas aqueles que praticam e pedem perdão e voltam a pecar, não tem misericórdia para eles. Baterei o martelo, apagarei o seu nome. Você mesmo está apagando todos os dias o seu nome no livro da vida. Deus me mostra uma borracha santa, enorme. O que paga o nosso nome no livro da vida é as nossas próprias obras. Se fazemos obra do bem, o nosso nome estará destacado como ouro. A letra é escrita como ouro, uma letra de ouro, uma letra luminosa, destacado é diante de todas as nações. O mundo pode passar para você aflição, mas tenha bom ânimo. Jesus manda lá para a face dizer assim: eu resisti, tu também vai resistir. E ele manda dizer: eu mando anjo para guerrear por você. Eu mando anjo lá para a face para te alimentar. Eu dou lá para a face o meu espírito para você caminhar. Cuidarei de ti desde a fundação do mundo. Sempre cuidei. Mas esses que estão na minha casa não vão entrar na cidade. Ele sacode um tapete enorme e me mostra quanto as casas do tempo estão com poeiras. Poeira de pecados ocultos, poeira de pecados da lei profácio. Esses são desmascarados. Bem-aventurados são aqueles profetas que não engolem nada e entregam tudo que eu mostro. Bem-aventurados são os pregadores que pregam a palavra que eu mando. Bem-aventurados são aqueles que olham lá para a face, não aparência, mas olha dentro do vaso que eu tenho mostrado e tenho entregado. Bem-aventurados são aqueles que cansam a misericórdia. Bem-aventurados são aqueles que buscam a minha face e me encontram. Bem-aventurados são aqueles que lá para a face negam a si mesmo, para lá para a face está na minha casa buscando a minha face. Bem-aventurados são aqueles que me buscam de todo o coração. Bem-aventurados são aqueles que se separam de todo pecado. Bem-aventurados são aqueles que têm assim buscado o conhecimento da verdade da minha palavra. Bem-aventurados são aqueles que comem da minha palavra e se transformam. Bem-aventurados são aqueles que buscam a verdade dentro da palavra. Bem-aventurados são aqueles que falam, faz prova e me encontra, e eu darei prova. Bem-aventurados são aqueles que faz prova e encontra comunhão comigo, e eu responderei a tua prova. Bem-aventurados são aqueles que buscam dentro da minha palavra a resposta. Bem-aventurado são aqueles que buscam os meus mandamentos e guardam dentro do teu coração. Guarda os mandamentos, porque naquele grande dia as letras vão sumir e a letra tem que estar dentro de você, enraizado. Bem-aventurados são aqueles que pregam aquilo que eu mando dentro da minha casa. Bem-aventurados são aqueles que temem a mim e me buscam de todo o coração. Bem-aventurados são aqueles que descem sobre as águas e nasce nova criatura. Bem-aventurados são aqueles que alcançam a misericórdia através do arrependimento. Bem-aventurados são aqueles que são transformados pela palavra. Bem-aventurados são aqueles que pegam a espada e manejam lá para a face do tempo. Bem-aventurados são aqueles que vai entregar a verdade só onde eu mandar e vai. Bem-aventurados são os profetas que vai no lugar que eu mando para entregar a verdade. Bem-aventurados são aqueles que lá profaço ouve a minha voz
voz e obedece. Bem-aventurados são aqueles de Provadagastei, que entrega lá para face tudo que eu mandar. Bem-aventurados são aqueles que não engolem o rolo, mas entrega tudo que eu mando. Bem-aventurados são aqueles de Provadagastei, que a marcha na terra sempre comprai, ainda que te persiga, mas não olha para a perseguição, olha para mim. Bem-aventurados são aqueles que estão com o olho em mim. Bem-aventurados são as suas noivas que estão com suas lamparinas acesas. Bem-aventurados são as noivas que estão esperando o noivo para lá para face buscar a igreja. Bem-aventurados são aqueles que nunca me viu, mas crê na palavra da verdade. Bem-aventurados são aqueles que crê dos meus mandamentos lá para Faiastem. Bem-aventurados são aqueles lá para face que come do rolo e nasce novamente. Bem-aventurados são aqueles que estão na minha casa, Labadavastei, não matando ninguém, mas prosseguindo em frente com a tua chamada. Bem-aventurados são aqueles que não querem nada de ninguém, são aqueles que querem aquilo que eu dei. Bem-aventurados são aqueles que eu dou cargo e não nega a si mesmo. Bem-aventurados são aqueles que eu chamei ungi e não negam unção. Bem-aventurados são aqueles que eu chamei para marchar e não retrocedeu. Bem-aventurados são aqueles que vestiu a veste espiritual de um sacerdote e não retrocedeu. Bem-aventurados são aqueles que vestem a roupa de missionário, de levita, não retrocedeu. Bem-aventurados são aqueles que são obreiro, porteiro, não retrocedeu. Bem-aventurados são aqueles que são tesoureiro e lá para a face secretária, não retrocedeu. Bem-aventurados são aqueles que são mais simples da minha casa, é o que limpa meu tempo e não retrocede. Bem-aventurados são aqueles que pegam no meu tecido da minha casa e cuidam do meu tempo. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, mas não deixou o primeiro amor morrer. Bem-aventurados são aqueles que estão olhando para mim e não olhando para as dificuldades. Bem-aventurados são aqueles que perdeu tudo, mas achou e cantarebenegastem. Não murmurou. Bem-aventurados são aqueles que tinham seus ouros, eu tirei tudo e ficou pai e estou me adorando, ainda que não tenha nada, mas estou me adorando. Bem-aventurados são aqueles que se apropria para a serra, né? Que perdeu tudo e eu dei lá para face 100 vezes mais multiplicado. Bem-aventurados são aqueles foi a serra, né? Que tem me adorado em toda constância. Se tu passa bem, tá me adorando. Se tá passando perseguição, tá me adorando. Se está em bênção, está me adorando. E quando eu der a bênção aí que você tem que me adorar, bem-aventurados são aqueles de Provadagastei que estão sendo perseguidos dentro da sua própria casa por marido e filho, marido, vizinho, todos, até dentro do meu tempo, mas não deixando de me adorar. Bem-aventurados são aqueles que têm temor a mim e estão me buscando de todo o coração. Bem-aventurados, ainda que tenha morto, viverás para me adorar. Bem-aventurados são aqueles que vão passar pelo vale da sombra da morte, mas vão me temer e vão me adorar. Bem-aventurados são aqueles que estão lá para face me buscando, ainda fraco, estão me buscando, ainda lá para face, chorando, gemendo, estão me buscando. E eu te digo hoje, estou eu procurando neste momento verdadeiro adorador para eu fortalecer, para ser forte no profeia, para marchar nessa terra. E deixo assim dele profeia a minha paz e a graça. Sarabada, Ederra, Manavasso, Oderra, Beatriz.